E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Esse é o desejo do meu coração e que você tenha uma excelente semana. Depois de uns dias aí trabalhando direto, enfim, eu estou aqui para mais uma vez, para mais um vídeo, tá? Da gravação das manchetes da semana. Isso mesmo, a gente vai entrar direto lá no site para verificar o que o nosso site de referência, né, o Folha Gospel e o Guia-me tem para nós, né? Vamos entender o que é que está acontecendo lá. Mas antes, roda a vinheta e logo em seguida a gente estará de volta. Até mais. É isso aí, pessoal. A gente já está aqui com o nosso desktop, já com os sites abertos e como de praxe, referência, eu utilizo o guiame.com e o Folha Gospel. Há outros sites, mas eu queria pegar este aqui como referência, né? É mais para estar todos os dias, pelo menos tentar estar todos os dias, né? Trazer para você aí um pouquinho do conhecimento tanto da Bíblia, também quanto o que acontece nos bastidores aí da cristandade, né? Do protestantismo, nós evangélicos, e lá logo de cara tem uma mensagem muito interessante, que é o do site guiame.com, que realmente Deus nos guie, e se você deixar, com certeza ele vai guiar você e a sua família ao caminho de superação, ao caminho de transformação, porque aquele que conhece Jesus Cristo não tem outra coisa a não ser uma restituição, né? Um novo renascimento por meio do batismo, que é um rito a seguir, que traz a todo ser humano que encontra com Cristo, que tem este encontro com Cristo, e ali diz, né, não é só um simbolismo da morte da velha criatura e do renascimento de um novo homem, de uma nova pessoa, de uma nova mulher, né, mas ali é um novo recomeço. Então todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso, e que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei deixando agora um novo artigo essa semana também sobre a parábola, isso mesmo, a parábola dos trabalhadores da vinha. Tá? Dá um pulinho lá no site, no nosso blog, para você conferir o conteúdo aí da postagem, e também eu vou deixar um pequeno vídeo explicativo, né, só falando de uma maneira superficial sobre a essência da mensagem da parábola em questão. Agora, sem mais delongas, nós vamos direto para o que interessa, e a manchete aqui, né, a manchete que está aqui em questão é sobre a população evangélica no Brasil. Existem outros sites que estão dizendo que a comunidade, digamos assim, houve uma parada, né, uma estagnação no crescimento do povo católico. A gente não está aqui para poder ficar disputando, mas sim para expor as verdades da Bíblia, porque a Bíblia é a própria verdade, tá certo? Mas há um crescimento populacional, né, na esfera bíblica, né, e no cristianismo. Então o povo evangélico tem de fato crescido. E aqui tem uma pesquisa que fala aqui, ó, Norte é a região mais evangélica do Brasil, com 36,8% da população, segundo o IBGE. A gente sabe que o IBGE é uma instituição aí, né, estatal, né? Então é complicado algum censo, coisas que vêm do IBGE, porque novamente sempre tem a questão de política, então tem aquele viés. Mas o IBGE está pontuando que o Norte tem uma quantidade muito grande, né? E a gente sabe que no mundo todo esse crescimento ele tem tido uma escalada, e realmente os evangélicos têm tido um crescimento muito exponencial, né? Algo muito visível. Tanto é que nós vemos sites hoje em dia muitos sites que são voltados para a área gospel, movimentos para a área gospel. Antigamente era muito difícil de a gente... Deixa eu silenciar esse carinha aqui, porque eu sempre esqueço de silenciar o meu celular. Deixa eu dar um jeito aqui, né? Para não ficar importunando a gente. Aqui é tudo feito ao vivo, galera, né, meus queridos irmãos? Então lá, então antes era muito difícil se ter... Quando surgiu na época aqui o movimento, né, de Marcha para Jesus no Brasil, eu lembro que tinha pela Igreja Renascer, né? Então o bispo, né, o Estevão Hernandes, o apóstolo Estevão Hernandes. Nossa, era muito difícil ter. Então quando tinha, a gente
era louco para poder ir, se reunir. Então tinha caravanas, era muito difícil, né? E estava emergindo, começando a emergir isso no Brasil. E aí hoje em dia a gente vê isso com muitas mais facilidades, não só na capital de São Paulo, mas a gente vê agora em outras regiões do país, né? A gente vê eventos que são voltados para o público evangélico de uma forma geral, tendo um pouquinho mais de apreço, né? Ganhando um pouquinho mais de atenção. E isso tem crescido e tem incomodado também muita gente, porque de fato as luzes, elas não combinam-se com as trevas, né? Trevas e luz não se combinam, e a luz, quando vem, ela vem para revelar nas trevas as obras. E como a Bíblia diz, lá em João, né? Que tem pessoas que não vêm para a luz com medo que as suas obras sejam reveladas, mas aquele que age na verdade e pela verdade, ele não tem medo, a fim de que as suas obras sejam reveladas e aprovadas. Então, há um crescimento realmente exponencial. Vamos entrar logo aqui nessa manchete que diz o seguinte aqui, ó. Segundo o censo demográfico de 2022, os estados com mais evangélicos são Acre, com 44%, seguido de Rondônia, com 41%, e Amazonas, pessoal, com 39%. Isso é algo muito bom, é bacana e é gostoso, porque por isso que é importante o trabalho de missionário, o trabalho evangelístico e missionário, ele é muito importante, né? Tanto nas redondezas, nas igrejas, e agora por meio também das tecnologias. Então, por meio de um celular, por meio de uma gravação, de uma live no celular, né? Ou então no PC, no YouTube, enfim. Isso é importante, porque sempre vai ter alguém ouvindo, sempre vai ter pessoas sedentas pelo evangelho, e é muito importante que isso aconteça, porque a expansão do evangelho é o ide que Cristo deixou, ide por todos, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus, né? Então, esse trabalho evangelístico, ele é de suma importância. Vamos ler só um pouquinho aqui da mensagem. Essa reportagem, até que ela é grande, vou ver se eu consigo discorrer aqui um pouquinho mais rápido. Que diz o seguinte aqui, vamos entrar na íntegra. O perfil religioso do Brasil mudou na última década. Lembrando que o censo feito pelo IBGE é a cada 10 anos, né? Tanto para cidades, quantidade populacional e tudo mais. Então, geralmente eles fazem esse censo. Por isso que aqui, ó, o perfil religioso do Brasil mudou na última década. Então, só para poder pontuar aqui, né? Algumas funções assim do IBGE e esse tempo, esse lapso, né? De uma pesquisa e outra. Né? Porque quando eles vêm fazer pesquisa, vêm os agentes, né, em casa, então eles perguntam sobre religião, se você é ateu, se você não é, se a pessoa segue um outro tipo de religião, e enfim, né, alguns dados pessoais. Então é o seguinte, agora os evangélicos são 26,9% da população, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros segue a fé evangélica, ou glória, segundo o censo demográfico de 2022. Então tá pertinho aí, né, pessoal? 3 anos aí. Completando 3 anos. Religiões divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Nesta sexta-feira. Então aqui nós estamos no mês de junho, então é bem recente. A região com mais evangélicos é a Norte, com 36,8%, seguido pelo Centro-Oeste, com 31%. Já no Nordeste são 22%, declararam evangélicos, e a maioria ainda é católica, 63%. A religião católica, ela é muito grande, inclusive depois até a Reforma Protestante, os católicos, né, a igreja assim, católica tinha um poder muito grande de influência, e aí depois que veio a Reforma e começaram a sair, né, outras vertentes, ou seja, outras denominações vieram depois daquelas 95 teses que Martinho Lutero colocou lá na porta, né, da igreja, né, me faltou aqui o nome certo, né, palácio, mas do templo, acho que é de Wittenberg, se eu não me engano, se não me falha a memória, depois eu até corrijo na filmagem aí se não foi isso mesmo. Então, junto com outros contemporâneos que nós temos aí, tem João Calvino, tem o Ulrich Zwinglio, né, ou seja, mas depois que veio a Reforma Protestante, então começou a disseminar, né, várias religiões, né, então a influência católica, que quer dizer universal, o nome católico quer dizer universal, então ainda é muito grande.
né? Mas a escalada dos evangélicos, né, não que seja uma disputa, mas vem crescendo. Então, não dá para ser exato se é uma migração, né, de uma religião para outra, bem como também novos convertidos direto para o evangelho, né? Então, vamos lá. Na região sul, a maior parte da população também é católica, com 62,4%. A maior proporção de brasileiros espíritas se concentra na região sudeste. Já a maior parte dos seguidores da Umbanda e Candomblé estão nas regiões sul e sudeste, né? A gente sabe que isso aí veio muito com a migração, né, de escravos, religiões afrodescendentes, né, da África. Então, migraram para cá, né? Isso na época de escravatura e tudo mais. Os que se declaram sem religião estão mais presentes no Sudeste, com 10%. É um valor considerável, né? Onde também a porcentagem de outras religiosidades é maior. 4,9%. Aí nós temos outras, como falar, são outras religiões, né? Até considerados heresias, né? Heréticas, né? Ou heresias, as suas liturgias, né? E a concepção dos seus conceitos, né? De espiritualidade, digamos assim, de religião. A menor quantidade de evangélicos se encontra no Piauí, né? Com 15%. E em Sergipe, com 18%. Enquanto isso, os católicos são maioria no Piauí, com 77%. A maior proporção de espíritas foi encontrada no Rio de Janeiro, com 3%, enquanto a maior porcentagem de praticantes de Umbanda e Candomblé foi registrada no Rio Grande do Sul, com 3%. Já em Roraima, registrou a maior quantidade de pessoas sem religião, com 16%. E de outras religiosidades, 7%, e de adeptos de tradições indígenas. Então, gente, a gente vê que tem uma porcentagem muito grande de pessoas que ou são ateus, né, ou que declararam por não terem afinidade com nenhum tipo de divindade. Então, são pessoas que são alvo também para nós evangélicos, né? Como pessoas em potenciais e muito em potenciais para ser evangelizadas, né? Não vamos esquecer disso. Então, ou seja, há um número muito grande ainda de pessoas que só ouviram falar do evangelho, né? E precisam ser evangelizadas, né? Porque às vezes só ouviram de ouvir falar, mas não tiveram uma instrução pesada, né? A ponto de quebrar, de romper aquela barreira, né? Da concepção da pessoa, daquilo que é espiritual e se existe ou não uma entidade, porque não é possível que uma pessoa olhe para si, né? E não se faça perguntas, não reflita consigo mesmo quem nós somos, né? Essa coisa existencial. Poxa, deve ter um Deus que criou todas as coisas, porque não tem como você olhar para a natureza e olhar para as coisas ao nosso redor e se perguntar: quem é o grande arquiteto que fez todas essas coisas? É claro que nós sabemos que é Deus, certo? Seguindo aqui, diz que o catolicismo foi a religião predominante em todas as grandes regiões do país, né? Então tá aí a reportagem. E para finalizar, já que a gente tá aqui no finalzinho, diz o seguinte: mais de 200 cidades são de maioria evangélica. Com o crescimento recorde da fé evangélica no país, 244 cidades já são de maioria evangélica. Em 58 municípios, os evangélicos representam mais da metade da população, como Santa Maria de Jetibá. E olha que Santa Maria aqui remete a uma canonicidade, digamos assim, né? De alguém, né? Entra aqui na questão de santos que foram canonizados pela Igreja Católica, né? E chega até a ser uma coisa assim contraditória, né? Até hilária, porque Santa Maria aqui, né, de Jetibá, tem justamente uma porcentagem maior de evangélicos, né? No Espírito Santo, ó o nome, Espírito Santo, bom, já aqui já remete ao Espírito Santo. E Arroio do Padre, 88%, no Rio Grande do Sul. As maiores porcentagens de evangélicos estão em municípios com colonização alemã ou polonesa. Agora a gente vai lá pro site do Folha Gospel, né? Porque aqui a gente já esgotou essa reportagem. Há outras reportagens aqui, como o IBGE, né? Também fala aqui que um em cada brasileiros, que tá ligado a essa reportagem principal.
Aqui também fala que casal testemunha restauração de casamento, né? Casal testemunha restauração de casamento após traição. Não vou entrar em detalhes, mas é algo também importante, porque a família é o projeto de Deus. E quando há esse rompimento, né, nesse padrão estabelecido por Deus, é complicado, né? Isso racha e afeta os filhos também. E quando se passa por uma tradição, o retorno é mais difícil, né? Então tem que ser guerreiro ou guerreira, né, para passar por cima de tudo aquilo, né? No caso, a vítima aí da traição, porque o ato de perdoar é algo muito importante, né, na vida do ser humano, principalmente do cristão, né? Tem que aprender a perdoar, porque Cristo nos perdoou de todas as ofensas que nós causamos na época em que estávamos na ignorância, né, e pecando. Agora a gente vai aqui para a Folha Gospel, que diz o seguinte aqui, ó. Ministérios unem forças para doar quase 90 mil bíblias em 22 idiomas para crianças em hospitais da África e na Ásia. Deixa eu entrar aqui um pouquinho para ver se tem alguma coisa aqui. Se não é tão grande essa reportagem, né? Mas aqui a reportagem ela é bem grande, mas aqui tá falando, pessoal, sobre as questões das bíblias, né? Que entra mais uma vez no evangelismo. Na verdade, o evangelho significa, né? O evangelho, boas novas, né? Que veio da eclésia, da igreja, que é enviado. Então, o objetivo principal do evangelho é você divulgar a palavra, e a palavra por meio da Bíblia. Então, tudo que nós fazemos tem um único foco, que é justamente levar a palavra àqueles que ainda não a têm, que ainda não conhecem, né? Aqui fala o seguinte, nessa reportagem aqui da manchete da Folha Gospel, que mais de 87 mil bíblias em 22 idiomas serão distribuídas para oferecer a esperança de Jesus às famílias que recebem cuidados cirúrgicos em uma rede global de hospitais infantis, graças a uma nova parceria entre dois importantes ministérios cristãos internacionais, né? E isso é um projeto que une forças e é uma corrente internacional, porque Jesus Cristo, o Evangelho, ele é universal, certo? Aqui diz que a Cure International fez uma parceria com a Bíblica, o ministério que garante que pessoas sem Bíblia no mundo todo recebam as escrituras em um idioma que elas entendam, para distribuir as boas novas às famílias em seus 8 hospitais na África e nas Filipinas, que oferecem atendimento cirúrgico gratuito para crianças. A gente sabe que lá na África, né, nesses outros países, nesse continente, há uma carência tanto pelas Bíblias quanto pelo próprio Evangelho, né? Porque em si são muito carentes, até no trato social. A gente sabe que são pessoas que vêm, né, a uma população muito carente, às vezes miserável, né, em termos sociais e econômicos, né? E há um grupo pequeno de pessoas que gostam de subjugar essas pessoas, porque ali realmente o Evangelho é complicado, você ser missionário e ser cristão ali. Tá certo? Eu só vou aqui, pessoal, até essa segunda estrofe aqui, o segundo parágrafo, né? Não estrofe, que também não é uma poesia, mas o segundo parágrafo aqui, tá? E depois vocês discorram, porque a gente já tá esgotando o nosso tempo, 18 minutos, e eu quero agradecer você, né? O meu senhor, minha senhora, jovem, crianças que estão participando aí das nossas leituras, né? Eu agradeço você e peço que vocês possam divulgar o nosso trabalho, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas conheçam esse trabalho, né? Nos ajudar também com a questão dos likes. Você pode dar seu like aí e se inscrever no canal, porque isso vai ajudar a contribuir, né, para que o algoritmo do YouTube também ofereça, né, oferte, né, esses vídeos, digamos assim, né, para que outras pessoas possam fazer parte também, possam ver a mensagem, possam receber a mensagem de Jesus Cristo, né, que Jesus Cristo ama cada um de vocês, e você que sai do outro lado, que não conhece a Cristo, saiba que Jesus Cristo te ama e que Ele tem um plano salvífico para a sua vida, né? Jesus Cristo se entregou, foi o plano do Pai para que nós tivéssemos acesso, né, à salvação. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né, e nós fomos depois religados, porque religião quer dizer religar, ou seja, religar o homem com Deus, né? E esta é a oportunidade que você tem de aceitar a Cristo, porque Jesus Cristo te ama e quer te dar um novo nome, quer te dar uma nova vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida financeira, enfim.
todas as áreas da sua vida, e é isso que eu tenho para dizer para você, porque Jesus te ama, e assim como um dia ele me resgatou do lamaçal do pecado, das coisas vis que eu fazia, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de reconhecer que Cristo me salvou, né? Por meio do sacrifício salvífico. E é isso que é o nosso trabalho, levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, tá certo? Então, peço que vocês nos ajudem, que orem por nós, pela minha vida, para que esse trabalho não pare, tá? E esse trabalho, ele é um a mais entre outros que estão fazendo a mesma coisa, tá? Mas ele é muito carente, porque a Bíblia fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, ou seja, aqueles que trabalham são muito poucos, porque a gente viu aí nas pesquisas que ainda há um número muito grande de pessoas que ainda precisam do evangelho, né? E isso precisa mudar. Nós temos que mudar, né? E tomara que daqui a 10 anos, no novo censo, né, essa pesquisa esteja muito mais favorável aos evangélicos do que agora, tá certo? Gente, um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe você e a sua vida, e até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.